Aleluia! Louvado seja o Senhor por esse amor maravilhoso. Esse amor que primeiro nos amou, se entregou por nós, sofreu no madeiro, padeceu, ressuscitou, ascendeu ao céu e está sentado à destra de Deus, o Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Glória a Deus por esse Jesus. Tem alguém aí? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Poxa, a gente podia adorar mais um pouquinho, só para esperar esse sol se pôr. Tem palavra? Vamos lá, vamos lá. Ah, como é bom estarmos na comunhão dos santificados. Como é bom estarmos juntos, como família, na comunhão dos irmãos. Como é bom avançarmos na palavra, perseverando unanimemente, todos os dias. E nós, amados, somos essa igreja que persevera de forma unânime, todos os dias, no templo e de casa em casa. Somos aqueles que nos achegamos na presença de Deus, entendendo que Ele é aquele que nos criou e que tem o melhor para nós hoje, aqui e agora. Nós cremos que Ele é fiel, Ele é bom, Ele é perfeito. E Ele tem uma agenda para nós nessa noite. Você crê nisso? Amém. Amém. Tem como abaixar só um pouquinho aqui para mim, digo, por favor? Glória a Deus. Eu vou pôr um pouquinho para o lado aqui que está balançando esse negócio. E aí eu fico mais à vontade. Só centraliza aí um pouquinho. Você que está em casa, não é a tua TV que está se mexendo, sou eu, tá bom? Olha, faço piada até para os de casa. Ok, vamos avançar aqui, que senão não vai dar certo esse negócio. Quantos aqui podem, de verdade, glorificar ao Senhor pela família dos irmãos na fé? Eu não sei quanto a você, mas se há algo de precioso que eu carrego comigo na minha jornada da vida, com zelo, com temor e tremor, é a comunhão dos irmãos, a comunhão entre os irmãos. É algo que nós compreendemos, ou eu compreendo, lá em casa, eu falo nós, porque lá em casa nós compreendemos como algo de grande valia. Por onde nós passamos, os relacionamentos que nós conquistamos, nós buscamos preservar, nós buscamos constantemente estar ali, não só na lembrança, mas constantemente tentando ligar, falar, manter relacionamento, porque nós cremos que cada relacionamento, cada amizade, cada estação da vida de comunhão é um presente do Senhor para nós. E por entendermos dessa forma, graças a Deus, o Senhor tem nos dado amigos mais chegados que irmãos em grandes quantidades. E a palavra de hoje, ela é uma palavra que traz um pouco o entendimento desta realidade. Eu quero convidar você então a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 2. E nós vamos ler dos versículos 1 até o 12. Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Glória a Deus. Enquanto você está abrindo aí, poxa, Fernanda hoje fez uma abertura de outro nível, né? Até cantou pra gente. Olha, foi uma coisa de louco, né? Glória a Deus. Marcos 2 diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens.
e, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós nos rendemos à tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos rendemos ao teu senhorio, nos rendemos ao agir da tua palavra, nos rendemos a ponto de nos entregarmos como um exército que perdeu a batalha. Nos rendemos a ponto de entregar todos os nossos conceitos, pensamentos, ideias, emoções, frustrações, rendidas, entregues, perdidas, de batalha vencida. Entregamos ao Senhor dos Exércitos, entregamos ao agir do Espírito, entregamos de tal forma em que nos tornamos teus, mais uma vez, teus de corpo inteiro, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de tudo aquilo que somos, temos, pensamos, coisas das quais nós nem sabemos que pensamos e entendemos e está intrínseco na nossa vida. Queremos de forma integral nos entregar a Ti nessa noite para o agir da Tua palavra, para o agir do Teu Espírito, porque sabemos que o que Tu tens para nós é infinitamente maior do que qualquer coisa que nós possamos produzir por nós mesmos. Não estamos aqui, Senhor Deus, somente para confirmar ideias e conceitos dos quais já nos convertemos, mas estamos aqui para sermos moldados, para que sermos manipulados como barro na mão do oleiro, forjado como metal na mão do homem que faz e constrói os elementos de metais. Nós estamos aqui para que o Senhor opere maravilhas de dentro para fora da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Está pronto para ser transformado nessa noite? Está pronto para que as águas que fluem do trono de Deus lavarem o teu coração e levarem embora tudo aquilo que Ele deseja levar embora? Que assim seja nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, esse texto, ele tem duas preciosidades nele. Eu vejo nesse texto dois momentos. Nós vemos o primeiro momento, a história destes 5 homens, onde nós iremos trabalhar hoje e o Senhor vai operar de forma estrondosa. E vemos também um segundo momento, nós lemos do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Do versículo 6 ao 12, Jesus traz uma realidade tão linda, onde a ação de Cristo ali é comprovada de que a salvação, o perdoar dos pecados da humanidade é infinitamente maior e mais poderoso do que o operar de qualquer milagre na vida de alguém. É o momento em que Jesus confronta os escribas e os fariseus lá no Evangelho de Lucas. Essa é a mesma passagem onde
narra que os escribas e os fariseus estavam lá apunhados, estavam em grande quantidade, estavam ali provando o ensinamento de Jesus, e Jesus, de propósito, vai trabalhar de maneira tal de que quando aquele acamado, quando aquele homem enfermo chega até ele, ele diz primeiramente de que os seus pecados estão perdoados, para justamente ensinar para aqueles homens e para mim e para você até os dias de hoje, de que perdoar os pecados é infinitamente mais poderoso do que curar um enfermo. E é óbvio quando entendemos que quando Jesus nos perdoa, nós recebemos a eternidade. Mas quando Jesus nos cura, os nossos dias continuam contados. Os nossos dias continuam às margens da primeira morte. E eu e você sabemos disso. Mas há algo muito poderoso aqui na primeira parte do versículo 2, em que eu creio que nós precisamos revisitar e precisamos permitir com que o Espírito opere no meio de nós. Como muitos de vocês sabem, nós estaremos iniciando em casa, os grupos pequenos da nossa igreja, nessa semana e na semana que vem. Tem alguém feliz com isso aí? Aleluia! Se tiver alguém aí do teu lado no carro, olha para ela e diz assim: chega de férias. Vamos trabalhar. Aleluia. Amados, nós estamos voltando aos grupos pequenos e há algo muito precioso aqui nessa outra coisa também. Deus pode levar isso para um outro nível. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a tua vida. Eu quero isso para São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho, São Vicente. Eu quero isso para Guiné-Bissau. Nós devemos almejar e desejar isso. Há um esforço. Ele não diz essas coisas. Quem verdadeiramente se importa. Mas ele diz, sabe, eu quero viver isso. Eu quero viver isso, eu quero fazer parte dessa ação maluca de Jesus. Se é para furar o telhado, para botar o acamado lá nos pés de Jesus, eu vou furar o telhado, eu vou subir essa parede, eu vou fazer o que for preciso. Eu quero fazer parte das histórias mais malucas de Deus. Eu quero. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Não é uma coisa que só vai ser mais um dia, mais uma experiência, mas vai valer a pena, porque eu vou poder contar para os meus filhos, e os filhos dos meus filhos saberão, e aqueles que me conhecem saberão, porque eu viverei nos lugares de milagre do Senhor. Nós conhecemos a história desses 4 amigos deste acamado, mas será que não haviam outras histórias ali juntas? Pessoas que olharam para aquele ambiente e desistiram, abandonaram, voltaram para casa, disseram, talvez amanhã ele vai estar aqui de novo. Talvez em um outro momento a gente se encontre com ele na padaria, comprando um pão sírio. Talvez a gente se encontre com ele em alguma outra cidade. Mas aqueles perseveraram, aceitaram o desafio, se esforçaram. O Senhor procura uma comunhão entre irmãos, que olhem para este ambiente de possibilidade de sobrenatural, bata no peito e diga, olha, a gente vai dar um jeito nisso aqui, vamos junto nisso, vamos fazer isso, vamos correr atrás desse Jesus, vamos buscar, vamos provocar a experiência com Ele, para que Ele então possa se revelar de forma milagrosa, de forma sobrenatural, para que testemunhos possam nascer, fortalecer a nossa fé e nos levarem para outros lugares de intimidade com Ele. Amados, todas as experiências que eu e você temos com o Senhor, não só servem para resolver aquele fim, mas elevam o nosso nível de intimidade. Você nunca mais se torna o mesmo depois de uma experiência, de um encontro com o Senhor. Quando o Senhor opera através de você, quando o Senhor opera em você, quando Ele faz alguma coisa sobrenatural na tua vida, você nunca mais consegue ser o mesmo. É uma verdade isso. E olha só o que acontece. Eles conseguem abrir este buraco.
Eles descem, baixam o leito em que jazia o doente, em que estava o doente. Versículo 5: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí nós sabemos que a segunda parte, ele primeiro perdoa os pecados, e depois ele diz para aquele homem: levanta e anda. E ele é capaz de levantar, tomar a sua maca e ir embora. Mas há algo aqui muito interessante, porque o texto narra para nós que Jesus, quando olha a fé, ele olha a fé dos amigos, vendo-lhes a fé. Jesus transforma, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus transforma o esforço daqueles homens de trazerem o paralítico até ele em fé. Em fé. A mesma fé que o encoraja a perdoar os pecados e sarar o ferido. Aquele esforço revela a fé daqueles homens imparáveis de se achegarem até Jesus atrás de uma solução. Agora, olhando para todo esse histórico nosso de igreja, sendo comunhão, comunidade, vivendo em comunhão uns com os outros, e esse ano vocês vão me ouvir falar isso muitas vezes ainda, porque é o ano inteiro que a gente está fazendo 10 anos, mas fazendo 10 anos de igreja, eu olho com retrospectiva e consigo vislumbrar situações tão incríveis, das quais eu consigo olhar para essa história e encontrar em determinados momentos onde alguns estavam no lugar do paralítico e outros no lugar dos amigos que fizeram de tudo para curar o paralítico aos pés de Jesus, para levar o paralítico aos pés de Jesus para que ele curasse. Mas eu vejo momentos também que aquele que foi o paralítico estava agora dentre os amigos que estava levando o outro paralítico. E ora nós somos encontrados como esse paralítico, ora nós somos encontrados como os amigos. E é muito lindo pararmos para pensar que nessa história nenhum desses nomes são citados. Nós sabemos que são 4 amigos e um paralítico, mas não sabemos o nome de nenhum deles. Em inúmeras estações da nossa vida nós podemos colocar o nosso nome, ora de um lado, ora do outro. É por isso que é uns pelos outros. É por isso que vivemos em comunhão. É por isso que edificamos uns aos outros e somos edificados uns pelos outros. É por isso que, amados, haverão momentos em que estaremos como paralítico, mas haverão momentos em que deveremos estar como um dos 4 amigos. E isso é igreja. Isso é o privilégio da comunhão. Isso é o privilégio do relacionamento. E que nesse ano não seja diferente. Que nesse ano nós continuemos edificando uns aos outros. Que continuemos abrindo nosso coração uns pelos outros. Algumas pessoas já participaram de um grupo pequeno. Estão num grupo pequeno desde que chegaram na igreja, nunca mudaram. Outras pessoas mudaram. Essa semana eu fui almoçar com um casal e eles falaram: pastor, a gente está se mudando pela 3ª vez de um grupo pequeno. Eu falei: que bênção, você está tendo o privilégio de conhecer mais gente da igreja. E de fato é um privilégio. O Senhor tem os seus meios, o Senhor trabalha no meio de nós. Então eu quero dizer a você também: não se prenda a estar especificamente num grupo e que de repente você precisa se mudar para um outro grupo, porque um líder foi remanejado ou alguma coisa aconteceu e nós tivemos que mudar. Amados, isso não é ruim. Isso, na verdade, faz parte do processo de crescimento de todos nós. Tanto daquele que não lidera mais, quanto daquele que voltou a liderar, como daquele que estava no grupo, daquele que mudou de um grupo para o outro. E o Senhor vai trabalhando nessa comunhão, vai trabalhando nesse processo. Ah, pastor, mas, poxa vida, eu vou ter que abrir o meu coração tudo de novo. Olha, como é bom abrir o coração tudo de novo.
Uma outra coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que quanto mais eu abro meu coração com as pessoas que estão ali capacitadas para me ouvir e para me dar conselhos, mais perspectivas eu vou tendo a respeito de mim. Isso é um presente do Senhor. Não se prenda às suas feridas. Permita com que o Senhor te cure, com que o Senhor te toque, com que o Senhor te amadureça, com que o Senhor te arranque, muitas das vezes, de uma dependência emocional para viver um discipulado bíblico. Momentos onde, às vezes, a gente entra num grupo pequeno e a gente conduz o nosso processo ali como uma codependência emocional. E, às vezes, amados, nós vemos pessoas que estão tão entrelaçadas em laços de amizade e, às vezes, por conta disso, nem o espiritual tem acesso mais. Porque na hora em que é necessário uma admoestação, na hora em que é necessário um confronto, na hora em que é necessário um momento chave para um crescimento, não se faz mais, porque aquele que discipula tem medo de fragilizar e aquele que é discipulado está frágil demais para receber. Então que nós possamos entender que antes de que as nossas almas se entrelacem, há um operar do Espírito em cada espírito aqui nessa casa. E é para isso que o Senhor nos chamou. Amém? O Senhor nos chamou para crescermos, o Senhor nos chamou para avançarmos, o Senhor nos chamou para sermos aqueles que seremos sal da terra e luz do mundo. O Senhor nos chamou para sermos resposta dos problemas. O Senhor nos chamou para avançarmos nas coisas, nos planos dEle. E quando nós avançamos nos planos dEle, há uma urgência da parte do Senhor para que eu e você cresçamos. Então, deixa eu lhe dizer algo, se alguma coisa vai mudar esse ano, se alguma coisa vai transicionar esse ano, veja como uma bênção na tua vida, e não como um problema, não como uma chateação. Veja como o agir de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Ele é soberano em todas as coisas. Ele te chamou para a luz e Ele é quem lhe conduz para esse lugar. Aleluia. Que nós então possamos trilhar esse caminho. Se hoje, nesse momento de fragilidade relacional, talvez você se encontre como o acamado. Talvez hoje você esteja ouvindo essa mensagem aqui e você diga para você: não, eu estou bem. Eu estou louco para voltar para um em casa, eu estou desejoso da comunhão, eu quero me abrir o quanto antes para um discipulador, eu quero avançar nos caminhos do Senhor, eu quero crescer na minha vida piedosa. Eu estou bem, pastor, eu estou pronto para discipular, eu estou pronto para avançar nesse processo. E glória a Deus, hoje talvez você seja encontrado como um desses 4 amigos, se esforçando, querendo se esforçar, para levar o acamado até os pés de Jesus. Mas talvez alguns aqui nessa noite estejam na postura do acamado. Estejam na postura daquele que não encontra forças para ir até Jesus sozinho. Que não encontra forças para avançar nos caminhos do Senhor. Que está fragilizado, talvez teve um ano tenebroso o ano passado, talvez muita coisa deu errada, talvez a tua casa caiu e você está só aos frangalhos emocionalmente. E deixa eu dizer algo a você, não tem problema. Ei, nós somos um corpo em Cristo Jesus. Nós temos acamados, mas nós temos também os amigos corajosos. E eu quero me colocar como um amigo corajoso teu nessa noite. E quero fazer uma oração por você. O Senhor quer se encontrar com você. Se o teu contexto hoje é como o do acamado, não encontra forças para se achegar por si só aos pés de Jesus, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida, para que esse ano seja um ano de fortalecimento, esse ano seja um ano de crescimento, esse ano seja um ano de se encontrar aos pés de Jesus. Talvez você olhe e diga: não, eu não quero ser Marta esse ano, Senhor, eu quero ser Maria. Eu quero me jogar aos pés de Jesus. Eu preciso desse tempo, eu preciso de um fôlego.
Nós não vamos deixar de te desafiar. Nós não vamos deixar de te chamar para um novo nível de fé. Nós não vamos deixar de falar da palavra de Deus em lugares dos quais você vai ter que dar passos de fé. Mas nessa noite, eu quero oferecer a você uma maca. Nessa noite eu quero oferecer a você um lugar de ser ministrado. E se você nessa noite, pode subir o pessoal do louvor. Antes de nós fazermos um momento de ceia, eu quero fazer um apelo rápido. Eu quero orar por você. Eu não vou nem te convidar a sair do teu carro. Mas se nessa noite você precisa de uma maca, se nessa noite você precisa de um toque espiritual, um toque especial do Espírito Santo, se nessa noite você precisa de um afago do Espírito no teu coração, você precisa de um ânimo, você precisa de uma dose da vida de Deus em você, eu quero convidar você a ligar o teu pisca do teu carro, o pisca-alerta do teu carro. Eu quero fazer uma oração por você aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Oh, Senhor. Aleluia. 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 E eu quero... Mantenha o teu pisca-alerta ligado, por gentileza. Eu quero deduzir que aqueles que não ligaram o pisca são os amigos corajosos. São os amigos ousados. São os amigos que aceitaram desafios e estão aceitando desafios. Então, você que não ligou o teu pisca, eu quero convidar você a sair do teu carro, ficar bem pertinho da porta do teu carro, estender as suas mãos com fé e ousadia. Se imaginar como se você fosse levar cada um desses irmãos para o alto do telhado de uma casa, onde você soubesse que Jesus está ali dentro ministrando. E que você então, fora do teu carro, você que não ligou o pisca, fora do teu carro, levante as suas mãos com ousadia, com fé, com coragem, e levante uma oração para estes irmãos que estão com os piscas ligados. Em nome de Jesus. Vamos sair do nosso carro com coragem, com ousadia, com fé, e vamos interceder uns pelos outros nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor amado, Senhor querido, nós oramos com fé. Apresentamos a Ti, Senhor Deus, os nossos irmãos que se apresentam nessa noite, nessa estação da vida, fragilizados, talvez com a alma acamada, com o espírito enfraquecido. Nós oramos, Senhor Deus, a Ti, o médico dos médicos, Senhor dos senhores, dono do nosso coração, capaz de fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos através do Teu poder que opera em nós. Que o Senhor os encha de vida, os encha de ousadia, os encha de amor, os encha de graça, de compaixão, os encha de fluidez espiritual, os encha, Senhor Deus, com uma porção a sobejar, a extravasar. Senhor, em nome de Jesus, venha nos sarar nessa noite, venha nos curar nessa noite, venha nos levar a um lugar de intimidade contigo nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que esses irmãos cheguem aos Teus pés nessa noite, encontrando perdão dos pecados, encontrando cura no corpo, na alma e no espírito, encontrando vida espiritual onde já estava morto. Oh Senhor, transforma tudo que está morto em vida, ressuscita os nossos irmãos, ressuscita cada coração ferido, sara as feridas, oh Senhor, ouça a oração dos justos dessa casa, opera maravilhas, oh Senhor.
Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra. Opera, Senhor. Opera. Opera, opera nas feridas. Opera nas machucaduras. Opera nas frustrações. Opera nas perdas. Opera nos entristecimentos. Opera nas frustrações, Senhor. Opera, Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Espírito Santo de Deus. Chora, bassa, tarahama, sandere, candoro, bassa, racha, tarahama. Eixará, bassa, tarahama, sandere, ora, bassa, racha, ora, bassa, nós profetizamos essa noite, uma noite de milagre, de restauração, de cura, em nome de Jesus. Uma noite de sobrenatural sobre cada vida, cada casa, cada pessoa. O operar e o agir do teu Espírito. Ore com fé, você que está aí de pé. Ore com fé. Ora, bassara, canderere. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu agir. Te agradecemos pelo teu operar no nosso meio. E com fé, nós permanecemos sabendo que tu estás agindo. Tu continuas fazendo, Senhor Deus. Oh, Pai, nós profetizamos sobre cada irmão e cada irmã, Senhor Deus, que ligou o seu pisca nessa noite. Profetizamos que essa semana será uma semana de restauração, será uma semana de vida, será uma semana de constatar o teu cuidado, o teu agir, será uma semana de constatar o teu toque, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Você que está no seu carro, ou você que precisa voltar para o seu carro, nós estamos nos preparando para cearmos. Prepara os teus elementos aí, querido. Você que trouxe o seu pão, você que trouxe o seu suco de uva. Eu sou a pastora Sheila. E gostaria que você abrisse comigo no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. A ocasião da ceia, ela é narrada em 3 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas. Depois o apóstolo Paulo fala sobre ela também em 1 Coríntios. E nós vamos ler em Lucas 22. Lucas 22. Antes
antes do versículo 14, Jesus estava dando ali as instruções para os discípulos e como que eles iriam encontrar um lugar onde eles pudessem preparar a refeição da Páscoa. Eles estavam indo celebrar a Páscoa. E aí a gente vai ler a partir do versículo 14. Amém, amados? Todos já encontraram? É bem importante que vocês não se distraiam, que você continue nesse espírito de adoração que o Senhor está falando profundamente conosco. Versículo 14 diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus começa falando para eles que aquela não era uma refeição normal, como todos os dias. Ele estava aguardando ansiosamente comer a refeição daquela Páscoa com os seus discípulos. Sabe, amados, a nação de Israel, ela estava esperando ansiosamente um novo êxodo. Porque a Páscoa ela começou a ser celebrada. O Senhor ensina o povo a celebrar lá em Êxodo, no início, quando eles estão saindo do Egito, quando o Senhor está os libertando. Jesus fala para eles prepararem aquele cordeiro naquela noite em que o anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos. E somente a casa que seria livre dessa morte seria aquela casa que nos seus umbrais estaria ali o sangue do cordeiro, como o Senhor tinha instruído. E a instrução era para que eles comessem toda aquela carne do cordeiro naquela noite, comessem apressadamente. E eles tinham que comer tudo. Então eles falaram: olha, se a família for muito pequena, pode juntar 2 famílias. E naquela noite, então, passou aquele anjo da morte, e onde havia o sangue do cordeiro, houve livramento. E no dia seguinte ali, eles saíram. Então a Páscoa é a celebração do salvamento do Senhor, da libertação do Senhor. E quando eu digo que Israel estava aguardando ansiosamente um novo êxodo, eu digo que eles estavam ansiosamente aguardando um novo Moisés. Um novo libertador que iria livrá-los da opressão. Mas eles estavam aguardando um libertador político. Um governante político. Eles não estavam aguardando um cordeiro. E Jesus diz: eu estava ansioso para comer essa ceia com vocês. E sabe, era Páscoa. Era um momento totalmente especial. Como assim, você não celebra o Natal com, sei lá, a caixa do mercado, ou o tiozinho lá da padaria. Você celebra com os teus mais chegados, com a tua família. Veja que Jesus, nessa ocasião, na ceia, que veio um pouquinho antes da sua morte, ele não está celebrando isso com a sua mãe, com os seus irmãos, com as suas irmãs, com a sua família. Ele está com os mais chegados, com os 12. Hoje o pastor falou sobre
a comunhão, sobre o valor dessa comunhão, sobre o preço dessa comunhão, sobre os irmãos que se sacrificam uns pelos outros, sobre irmãos mais, amigos mais chegados que irmãos, aqueles que entendem o quanto precisam se doar pelo outro. E Jesus está ali então com esses 12. Ele não era um Moisés, mas ele era o Cordeiro, que iria tirar o pecado do mundo de uma vez por todas. E ele diz que ele não faria mais isso, ele nunca mais comeria, até que se cumprisse isso no reino de Deus. Do que ele está falando? Ele está falando de Apocalipse 19:9, as bodas do Cordeiro. Ele está falando, olha, a gente vai fazer isso, mas a próxima vez que eu farei isso com vocês, vai ser nas bodas. Pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai, segundo está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Sabe, nos outros evangelhos, quando essa ceia é narrada, eles começam a perguntar, Senhor, serei eu que vai te trair? Senhor, serei eu? E de repente Judas pergunta, serei eu, mestre? Estava lendo no comentário histórico-cultural que não há relato em nenhum lugar da palavra que um dia Judas tenha chamado Jesus de Senhor. Os outros perguntaram, Senhor, serei eu? Mas Judas pergunta, mestre, rabi, serei eu? Aquele que não tinha entendido nada, depois de tanto tempo caminhando com o Senhor. Ele ali, na forma como o cumprimenta, ele revela que Jesus era um bom mestre, um bom professor, alguém que tinha muito para lhe ensinar, mas ele não era Senhor. E hoje o convite é para nós ceiarmos, cumprirmos esse mandamento do Senhor, que Ele diz que nós devemos fazer para lembrança, lembrarmos da sua morte, do seu sacrifício, daquilo que Ele fez por nós. E também nós precisamos lembrar, porque Ele aponta para o futuro. Você lembra algo que aconteceu no passado, mas Ele também fala do futuro. Ele fala, olha, a próxima vez que eu farei isso, vai ser lá, quando eu voltar. Não mais como cordeiro, mas como leão, como nós cantamos hoje. Quando eu voltar, como o governador de tudo, como aquele que venceu. Quando eu voltar, como aquele que vai governar no reino de Deus com vocês. Ele vai voltar sendo o Senhor daqueles que lhes eram servos. Ele não é Senhor daqueles que acham que Ele só é um bom professor, alguém que possa acrescentar algo de bom, alguém que possa curar ou ajudar a sair de um sufoco financeiro. Jesus é muito mais que isso. Ele é Senhor. Então o convite hoje é para que nós ceiemos com essa consciência. Senhor, eu celebro o teu corpo partido na cruz. Eu celebro o teu sangue derramado na cruz. E eu confesso que tu és o meu Senhor. Tu
Tu és o Senhor da minha vida. Tu és aquele que governa, que dirige, que direciona. E eu sou aquele que me submeto a Ti. Eu me submeto ao Teu senhorio, ao Teu governo, à Tua vontade. Amém? Então pegue aí o seu pão. Senhor Jesus, nós Te damos graça, nós Te adoramos e Te agradecemos. Te agradecemos pela Tua fidelidade, Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor foi até o fim. Te agradecemos pelo Teu sofrimento suportado antes da cruz, durante as torturas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desistiu. Sabe, amados, os historiadores dizem que uma pessoa que era crucificada, ela levava 3 dias para morrer. Mas Jesus, antes de ser colocado naquela cruz, Ele foi espancado com tal brutalidade que Ele não levou 3 dias para morrer. Quando os soldados chegam, porque no domingo seria Páscoa, os religiosos não queriam que durante a Páscoa tivesse corpos nas cruzes. Então eles falaram, vamos lá acelerar o processo de morte. Então eles quebravam as pernas. Quando chegaram para Jesus, eles viram que não foi preciso quebrar as pernas, ele já estava morto. Ele já estava morto pela brutalidade do espancamento que ele suportou antes de ser pendurado na cruz. E foi por mim e foi por você. Foi para que a gente não estivesse mais escravo dos pecados que outrora nos escravizavam. Foi para que nós pudéssemos ser livres para servir ao Senhor de modo agradável. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu corpo moído. Obrigada. Obrigada, Jesus. Pode comer. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu sangue. O Teu sangue que é santo. O Teu sangue que nos purifica. O Teu sangue, Senhor, que foi derramado de uma vez por todas. É o sangue da nova aliança. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Te adoramos, Te bendizemos, Te exaltamos, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Obrigada, Senhor, por beber o cálice, fazer a vontade do Pai,
ser fiel até a morte. Obrigada pelo teu sangue, Jesus. Pode beber, querido.